Doutor Antônio Carlos Scudeler, endocrinologista, que prazer tê-lo no programa, apesar da circunstância. Bom dia. O áudio aí tá... Agora sim abriu o áudio aqui. Ele deve estar com um delay, ele deve estar com um retorno lá. Ele está com um delay, né? Pelo menos para mim tá chegando... Você tá me ouvindo bem aí, Scudeler? Estou ouvindo perfeitamente, Daerson. Aqui também o seu som agora está ok, imagem também, tudo bem aí com você, a família, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Nem preciso dizer se cuidando, família de médico, imagina, né? Imagina, médico, do setor de farmácia, de química também, né? Doutora Cristina Scudeler, que tem uma farmácia. E como diz o outro aqui, se todos estão cuidando, vocês então devem ter um cuidado, eu imagino, muito maior ainda, né? Doutor Scudeler. Estamos brigando junto. É isso. Contra esse Covid que não tem limite, né? Tá terrível, não né, doutor? Limite. Tá terrível, né? Inimaginável, a gente achava né? que era uma gripinha, evoluiu de uma forma drástica, mundo afora, e sem controle, com o vírus se diferenciando e criando aí mais agressividade, mais quantidade de pessoas infectadas, né? Eu tenho repetido aqui que, e também porque isso se repete, todo dia, de alguma forma, por uma passagem rápida, aqui na calçada já passa alguém, escuta, isso que vocês estavam falando era verdade mesmo? Tem gente que fala isso, doutor. Falando o quê, Darcio? Das notícias de Covid, eles passam assim, falam assim, mas isso aí que vocês estão falando na rádio é verdade mesmo? Não. Sim. A gente acordou hoje querendo assustar as pessoas. Não é para assustar, não. Nós não temos é isso, que mostrar para as pessoas que se você não tomar os protocolos, os cuidados devidos, a chance de pegar o que parecia uma coisa lá na Inglaterra, lá na Europa, lá em São Paulo, está do teu lado, no teu vizinho, no teu parente, e pegando pessoas mais jovens que passaram a achar que eram, vamos falar, protegidos contra o Covid, e, na verdade, nós temos vendo jovens pegando infecções importantes que tendo que internar. Né? Impressionante, então, quer dizer, ninguém está isento, ninguém tem que despreocupar, vamos sair, vamos fazer uma festa porque nós somos jovens, não vamos pegar. Não, você vai pegar e vai passar para o teu pai, para tua mãe. Realmente é muito preocupante, Nerson. É verdade. Doutor Scudeler, na realidade a entrevista com o senhor trata sobre uma das sequelas, ou seja, sintomas ou efeitos deles que permanecem por um tempo, mesmo depois da pessoa curada, né? E entre elas, as pessoas reclamam muito porque demora demais para voltar, o olfato e o paladar. Esse tempo, há um tempo comum para que volte ou cada pessoa tem um período aí de convivência com isso? Cada pessoa tem uma resposta, Derson. As estatísticas mostram assim, grandes trabalhos hoje com bastante paciente para a gente estudar, lembrando que, falando de Covid, tudo é muito novo. Então, você tem dados que vão sendo tempo a tempo atualizados. Mas olhando todas as pesquisas, de 41% a 96% dos casos desenvolvem Covid. Então, eu já brinquei até com isso, dizendo que quando você for entrar num comércio, medir a temperatura não é o mais importante, já que o Covid dá pouca temperatura. E se eu chego a 96% tendo algum grau parcial ou total de perda de olfato e gosto, é muito mais interessante você dar uma embalagem com café e falar, cheira aí. Se estiver cheirando normal, o indivíduo provavelmente não está com Covid. É muito mais lógico, porque as estatísticas mostram que um número alto de pessoas tem, durante um dos sintomas, uma perda desse olfato. E até 18% ficam com uma perda total, que a gente chama de anosmia, né? E tem casos que a perda é parcial. Sim, a grande maioria, Dércio, é parcial. Que tem os sintomas de 40% a 96%, variando nos vários trabalhos. Com perda total, é uma faixa baixa, próximo de 18%. Desses, a grande maioria recupera. Hoje nós temos um tempo
de gente que já teve o Covid há mais de 6 meses e ainda continua com um grau de perda dessa, seja olfato e seja gosto. Um amigo outro dia me dizia, olha, rapaz, me deu uma vontade, eu preparei um bife de contrafilé, ele falou. A hora que eu mordi, eu tava é como se eu estivesse comendo um chuchu, em termos de sabor. Ele falou, terrível. A sensação é a perda do gosto, principalmente o sabor mais picante. A pessoa realmente perde semanas, né, para voltar a isso em alguns casos, outros ficando um bom tempo. É como se o coronavírus tivesse matado os neurônios sensoriais olfatórios, que o indivíduo perde. Isso já estava descrito na literatura. Muita coisa nova, né, em relação a isso. Lembrar que o vírus é um parasita celular. Ele precisa de uma célula para sobreviver. Ele tem entrando pela região nasal ou oral, ele tem uma preferência pelas células que dão essa sensação de gosto e de cheiro, né? É aí que ele começa a comprometer o olfato e o paladar. Sim, não é em todo mundo. As estatísticas vão variando, vão por 40%, 90%. Então, algumas pessoas, e a grande maioria em 1 semana, 2 semanas, recupera isso. Mas um grupo, nós estamos olhando cada dia mais, estão se falando 18%, chega a anosmia, que é perder totalmente esse cheiro. Variável de pessoa para pessoa, dependendo da carga viral e do quanto ele teve da infecção do Covid. Puxa, e ironicamente, hein, doutor Scudeler, bem na hora que a pessoa precisa se alimentar bem, né, nesse momento que ela está fragilizada, ela perde o incremento, o incentivo de comer, porque perde o paladar, por exemplo, né? Perde o gosto da comida, ele vai querer comer menos, né? Porque a gente quer que ele coma mais para criar anticorpos para brigar contra um vírus que você não tem um antibiótico, né? Um antiviral específico. Vacina, só lembrando, é a saída. Vamos torcer para o governo estabelecer bases boas para essa vacina chegar num grupo cada vez maior da população e a gente conseguir sair desse quadro. O que nós temos visto é assim, para que aqueles que perderam e não voltam, existe um protocolo de cheiros com óleos específicos. Você pede para o indivíduo cheirar um óleo de rosa, por exemplo, e pede para ele fixar essa imagem. Como ele perdeu o cheiro, é como se o cérebro desse indivíduo que não volta, tivesse perdido a capacidade de detectar o cheiro daquela coisa. Então você pede para ele cheirar um óleo de rosa, ou de limão, ou de eucalipto, ou mesmo dente de alho, café. E com esse cheiro, ele memoriza por uns 10 segundos, a respiração lenta e forçada, para você memorizar, fazer o teu cérebro aprender de novo a memorizar aquele cheiro como sendo de rosa, de eucalipto, de café. Você começa a recuperar isso, é como se fizesse uma fisioterapia de captar, vamos falar, o indivíduo captar de novo o cérebro, aprender a sentir aquele cheiro. Eu vi outro dia, eu vi essa terapia aí outro dia, uma matéria a respeito, fiquei meio duvidoso, falei, sei lá, é tudo tão novo, né? Mas já há protocolos, então, admitindo e administrando essa terapia? Sim, protocolos já criados. A pandemia está fazendo para nós aniversário. Na China já passou disso. Porque o cérebro, ele lida com isso e tem uma ligação direta, olfato e memória, com o córtex cerebral. Então, se você sentir o cheiro e imobilizar, você volta a aprender como uma criança que aquilo é cheiro de rosa, aquilo é cheiro de eucalipto, e assim por diante. É como uma criança começar de novo. Você vai aprendendo a, de novo, fazer o cérebro sentir o cheiro e detectar. Porque o olfato a gente sabe. Você sentir um perigo de uma fumaça, de um gás tóxico, de alguma coisa que vai te fazer mal, é um órgão do sentido de defesa humana, de proteção contra você passar por uma situação de estresse. Isso está conosco desde a antiguidade, né? Desde os primórdios do ser humano. Vamos lembrar
que não só o Covid, outras gripes também, estamos na pandemia, muito mais provável o Covid quando você vê uma virose, mas outras viroses que também gostam do sistema sem perder o olfato, pólipos nasais, tumores, tem doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, lembrar de indivíduos que têm trauma craniano, chamado síndrome de chicote, também podem perder a parte olfativa, e essa perda, ela é reversível e volta. Tem algumas com lesão importante do nervo que você volta realmente a não sentir mais. Sim. Pessoas que relatam muito também, que não tem a ver com Covid, lembrar, porque estão, perdi o cheiro, deve ser isso, fazendo quimioterapia, radioterapia, também perde paladar. Um outro, que é relativamente comum, cirurgias odontológicas, em que você corta o nervo, que daria o caminho para a sensação olfativa, ele pode ter uma perda parcial ou não desse paladar. Que aí é definitivo nesse caso. Que aí definitiva. Tem nervos, Daércio, que eles voltam a reinserir e você volta a ter gradualmente um pouco. O indivíduo nunca volta a ser um gustativo normal ou olfativo normal. Entendi. Mas ele recupera uma boa parte. Isso a gente vê, por exemplo, no AVC, que o indivíduo perde o movimento de um braço, de uma perna, e depois, com o tempo, com a fisioterapia, parcialmente aquele movimento da mão volta, não todo, como era antes, mas ele volta com uma sequela de intensidade menor. Isso acontece também com a parte gustativa e a parte olfativa. Bom, então vamos reafirmar. É possível fazer em casa ou de qualquer modo essa terapia aí que vai treinando, vamos dizer, o cérebro para reconhecer os cheiros e sabores, enfim. Ela tem que ser indicada pelo médico ou a pessoa pode seguir esta orientação, por ser simples o exercício, de fazer ela própria, doutor? Eu diria que o caminho principal seria procurar ajuda médica. Sei. Você, como a gente está dizendo, vai perceber, você vai treinando e cheira alguma coisa, o que é isso? Com o olho fechado, o que é isso? É café. O recomendado é a pessoa fazer esse processo do cheiro 2 vezes ao dia, durante pelo menos, Daércio, um período prolongado, 4 meses. Esse é o protocolo que a gente vê dessa fisioterapia de volta de sentir o cheiro. Então, a pessoa pode usar como exercício, se eu dizer café, alho... Café, alho, eucalipto, são os que se pede. São cheiros muito acentuados e bem definidos, né? O limão também tem um cheiro mais ácido, também pode ser usado. Dente de alho, que é importante. Olha aí, fica a dica então para as pessoas, viu? Se não para hoje, se porventura acontecer de você também passar por essa experiência, a saúde já começa a encontrar algumas alternativas aí no sentido de reduzir, inclusive, o próprio período que você teria muito maior, às vezes, dessa situação te acometendo aí, e que está entre as mais relatadas sequelas aí, né, doutor, dos casos das pessoas que conseguiram se restabelecer e ficam com sequelas, e depois dela me disseram que ainda problemas respiratórios depois ficam por algum tempo também, né? Tem sido comum? Sim. Semelhantemente, nós vamos ter algumas alterações. Na verdade, nós estamos com 1 ano de pesquisas médicas, casos no mundo inteiro aparecendo de uma forma bem importante, é como se você fosse estudar um Alzheimer e você não tivesse 10 pacientes, você tem 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, você tem um volume muito maior. Então, todos os trabalhos que estão sendo publicados, eles vêm todos de 2020 para cá. Sei. Cada vez o N é o número de pessoas que você pesquisa que tiveram a doença para você ter um número maior e ter a amostra. Quanto maior o N, maior o número de pessoas, mais você entende aquela doença e sabe que os trabalhos que você vai publicando e o resultado clínico é mais fidedigno com um número maior de pessoas que você vai estudando. Então, muita coisa que nós falamos no começo do Covid foi mudado, assim como essa parte olfativa está evoluindo de uma forma a gente aprender a cada caso que você vai vendo.
Ok. Doutor Scudeler, muitíssimo obrigado pela sua contribuição. Parabéns aí pelo seu trabalho aí, pelo seu esforço, da Cristina também, todas as semanas através dos seus programas aí, levar conhecimento às pessoas, levar informação, e vocês têm feito com muita especialidade e com muita competência, por sinal, e têm conseguido grande audiência aqui através dos programas aqui pela TVM, não é? E um grande abraço. E bom trabalho, se cuidem aí, vocês que são profissionais de saúde. Um bom dia. Laércio, bom dia. Obrigado aí pela entrevista. Todas as quartas-feiras, o Bela Saúde, na TVM, das 8 às 9 horas. Estamos lá sempre com entrevistas médicas para trazer utilidade pública, informação aí na tua casa. É isso mesmo. Bom dia, doutor, mais uma vez. Tchau, tchau. Bom dia, Laércio.